Ligados na Tomada dessa semana recebe um grande campeão. E um grande campeão literalmente dos pesados, Beto Monteiro. E eu digo mais, campeão dentro e fora das pistas, porque é um grande cara, além de ser esse mestre aí dos pesadíssimos na pista. Beto, super obrigado por estar com a gente aqui na Jovem Pan, meu amigo. Opa, eu que agradeço aí o convite aí mais uma vez, né, depois de tanto tempo. E sabe que só hoje que eu descobri que Beto Monteiro não é de Caruaru. Na verdade, ele é de Recife, mas eu sempre ouvi quando tinha as corridas de Caruaru, o piloto da casa, eu não associava, não, o piloto da casa é do Pernambuco, né? Mas não de Caruaru. Você é de Recife, né? Sou de Recife. E sabe que a gente tem dois parceiraços aqui na Jovem Pan mesmo, colaboram muito comigo, que certamente você conhece, Jorge Moraes e Silvio Menezes, os dois lá da tua terra, que valorizam muito também o teu trabalho, meu amigo. Grandes amigos. Olha, Beto, dentro das suas credenciais eu conheço poucas, mas muito grandes. Você ganhou 5 vezes na categoria dos pesados, 2 vezes na Copa Truck, 2 vezes na Fórmula Truck e 1 vez no Sul-Americano. Ou seja, não só é um especialista nos grandes pesados, né? Mas também você tem uma carreira lá fora com o NASCAR, algumas etapas, com o Endurance e aqui no Brasil também vice-campeão da NASCAR Brasil, é isso, né? Isso aí. A gente tem... diferente, né, de muitos pilotos, né, que, lógico, eu fiz uma carreira de carro, né, de Fórmula antes de correr de caminhão, mas, assim, todo mundo me conhece por corrida de caminhão, né, não de outras categorias, né, e aí eu fiz o caminho inverso, né, eu fui ser conhecido em corrida de caminhão para depois fazer mais coisas, né, como a NASCAR Brasil, a Stock Car, a Endurance lá fora, a NASCAR lá nos Estados Unidos. Então isso muito me orgulha, assim, de ter crescido junto com a categoria que você acompanhou muito bem lá no começo, a grandiosidade que sempre foi, né? Sim, para mim até a gente chegou a comentar isso nos bastidores. Eu tive a oportunidade de acompanhar muito o início, até quando Dinho Leme era assessor da categoria, que você conhece muito bem, irmão de Reginaldo Leme, e o trabalho que o Aurélio fazia na pista, né? Que era o gestor, o grande produtor dessa categoria. Eu vi ele muito preocupado, não só com a competição, mas preocupado com patrocinadores, preocupado com a organização do time, até no detalhe, né? Adesivo no lugar certo para valorizar quem estava na pista. E um exemplo que eu tenho, Beto, eu era fotógrafo só na época e eu perguntei para ele: Aurélio, eu posso fazer a foto lá de cima da arquibancada, que é mais bonita e tal? Ele falava para mim: pode, desde que não atrapalhe quem está acompanhando a corrida, que a nossa importância é para quem está na telinha assistindo e para aquele cara que paga o ingresso, ganha o bonezinho para ir para a arquibancada. Então, você vê ali um cara muito completo como um gestor de uma competição, né, Beto? Cara, eu até arrisco a falar que a Aurélio era um fenômeno. Assim, eu classifico a genialidade do Aurélio a nível dos gênios, assim como foi Ayrton Senna, como foi Schumacher, como foi Pelé, no setor dele de promover uma categoria que ele sonhou e realizou ela, né? Então ele era tem receitas de motores hoje que anda na Copa Truck que veio da época do Aurélio, que ele fazia, né? Ele é o cara que fazia tanto a parte mecânica como a construção dos caminhões e a montagem de pista, né? Com adesivo, com placa. Então criteriosamente tudo fiscalizado por ele e criado por ele. Isso para mim é o mais impressionante. Você vê que a gente tem grandes promotores no Brasil e pelo mundo e não tem essa genialidade. Ele virou uma referência realmente. E uma referência à categoria também, que ela teve uma percepção no Brasil muito grande. Sim. Pelo envolvimento das fábricas em motorsports, né? Porque é difícil você ver projetos de marketing espetaculares, como eu vejo da própria Stock Car e outras grandes categorias, sim, até monomarca, mas eu via na Fórmula Truck um laboratório que os próprios fabricantes utilizavam na pista com engenheiros, com a engenharia de verdade, né, trabalhando cada uma das marcas. Isso. E muitas marcas grandes. Vou fazer para você um comentário que eu conversei uma vez com o Christian, que ele me falava o seguinte, e lembra muito aí da sua carreira. Ele falou: o piloto não é aquele cara que só pensa em fazer Fórmula 1 um dia, que só vale se for na categoria máxima do automobilismo mundial, não. O piloto é um profissional que se entra num carro de corrida, é pago para andar num carro de corrida
e o objetivo de vencer corrida, mas ele não faz essas escolhas, né? E eu vejo que você é um cara muito eclético, você gosta de correr, ou seja, tá no teu sangue correr, né? E a sua assessora André Amadeu até falou para mim que você teve um acidente bem pesado no kart. Você ainda corre de kart, é isso mesmo ou não? Sim, eu depois de até ter parado de kart, eu sempre uso o kart como um complemento da minha preparação física, né? Aqueles karts com marcha, o shifter. E no final do ano passado, eu andando de kart, eu tive um rompimento da aorta. Cara, rompimento da aorta? Sim, e foi bem pesado, assim. Até te falo como um milagre. Você não conseguiu completar a temporada, então? Não, da truck não. Ano passado parou, eu fiquei 3 provas fora no final do ano, me recuperando dessa cirurgia. Que, lógico, depois que eu fiz ela, que eu fui saber o nível de gravidade que é, né? Esse tipo de cirurgia, você passar por uma dissecção, né, da aorta, e um nível, assim, acho gravíssimo em termos de cirurgia cardíaca. Mas... Aí. Estamos aqui, de novo. E esse ano aqui, o que a gente pode esperar de você? Onde você vai estar competindo? Vai fazer alguma coisa em Endurance lá fora? Vai fazer a NASCAR Brasil, a Copa Truck? Como que está esse teu line-up de categorias? Eu fiz esse ano já 2 provas nos Estados Unidos de NASCAR, agora em fevereiro. Fiz a prova da Truck em março. E agora no próximo dia 13, eu vou estar com a Truck e a NASCAR Brasil no mesmo final de semana, correndo as duas. Oh, que legal. Então, certamente você deve conhecer Fernando Paiva e o Tom, né? Os caras que trouxeram a NASCAR aqui para o Brasil. Eles estão sempre com a gente. Parceiraço meu aqui, Fernando também, um grande mestre. O Tom está sempre com a gente aqui na NASCAR Brasil, lá fora, quando a gente vai andar. Eu tenho levado bastante piloto para experimentar e conhecer esse mundo, né, dos circuitos ovais nesses últimos 2 anos. E tenho feito também algumas corridas lá. Então, ele está sempre acompanhando o Tom, né? E aí, só para complementar, você estava falando e a gente voltar um pouco da Truck das montadoras, continua assim. As montadoras ainda estão lá, né? A gente tem 3, que é a Volkswagen, a Iveco e a Mercedes. Você hoje é piloto Volkswagen? Volkswagen, com a engenharia da Volks, com todo o empenho no desenvolvimento do caminhão para a competição. Isso é muito legal, isso aí, que é uma coisa que competição sempre busca, né? Você ter o apoio da fábrica, de servir como laboratório. Como um grande laboratório mesmo, né? E a gente vê o sucesso dos pesados nas estradas aqui. Isso. Alguns fabricantes nacionais até saíram do país, mas continuaram fabricando os super pesados. E muita coisa desenvolvida nas corridas de caminhões. Puxa, que legal. Uma curiosidade minha, Beto. Eu escutei de alguns pilotos há muitos anos atrás, eu queria saber se isso continua hoje. Um certo protecionismo do mercado norte-americano para terem pilotos norte-americanos da NASCAR vencendo e não deixar furar essa bolha com estrangeiros. Eles tiveram uma experiência muito pesada quando a gente teve a invasão de 12 brasileiros na Fórmula Indy e há alguns anos só brasileiro vencendo, inclusive 500 milhas de Indianápolis, que é o caso do Elinho Castro Neves, né? Que junto com AJ Foyt e mais um que eu não vou lembrar o nome, venceu 4 vezes. Você ainda sente isso, não? Existe uma certa proteção dos norte-americanos, aquela bolha de não deixar alguém furar essa bolha, alguém de fora furar a bolha de uma categoria tão tradicional como a NASCAR? Não, pelo contrário, né? A NASCAR entrou no Brasil e hoje eu até arrisco a falar que a NASCAR está com os olhos muito grandes para o Brasil. Eles querem que tenha um piloto brasileiro. Tem um programa, inclusive, que eu faço parte ajudando. A gente tem a NASCAR Brasil, junto com a NASCAR americana, tem um programa entre pilotos de 16 a 22 anos para levar para os Estados Unidos e fazer as categorias de base até chegar na Cup. Então a NASCAR está empenhada em ter um piloto brasileiro na Cup num futuro muito próximo. Então, esse daí que existiu de fato foi quebrado e uma das pessoas que quebrou, que é um grande amigo meu, que é o Daniel Soares, que corre na Cup, que é o mexicano. Eles entenderam que o crescimento, que eles não, assim, a NASCAR é tão grande nos Estados Unidos, até maior que a Indy, você sabe disso, eles não conseguem crescer mais. E para crescer, eles têm que trazer pilotos de outras nacionalidades para crescer para outros países. A NASCAR, até eu vi uma época um comparativo, que ela
assim, e pensar em percepção de esporte, ela é colocada no mesmo nível de um Super Bowl. Ou seja, você tem uma NASCAR, e eu acompanhei algum tempo lá, cara, todo final de semana praticamente de corrida tem carro na pista, cara. Eu lembro que eram 48 finais de semana de corrida, que esse cara ele tem que mudar para a pista de corrida com a família. E uma disputa muito grande, inclusive, por quem vai transmitir, pelos direitos de transmissão, que muitas vezes não é exclusivo de uma emissora só. Sim. Ou seja, tem um pool de emissoras, tanta audiência que é, ou seja, tem espaço para NASCAR. Beto, o teu line-up também ele é grande de categorias, né? Então a gente já falou de Fórmula Truck, kart, que você usa como para treinar, carros de turismo e de endurance, né? Principalmente protótipos e tal. Qual aquele que se sente melhor? Né? Qual aquele que... eu sempre falo aqui que é mais difícil, é muito difícil você selecionar o filho mais bonito, né? Mas desses, qual que você curte mais fazer atualmente? É difícil, eu sempre me fazem esse tipo de pergunta, até por essa variedade de categoria que eu ando, mas, cara, tipo assim, é difícil você escolher, é muito mais difícil que simplesmente uma escolha, eu vou lhe explicar. Porque no final, tudo é carro de corrida, não importa se é um caminhão, se é um kart, se é uma Porsche, se é uma Ferrari, se é um protótipo. No final, os problemas são os mesmos. E o prazer que você tem de guiar acaba sendo o mesmo, né? Eu consigo, por exemplo, correr de caminhão e de NASCAR Brasil no mesmo final de semana. Pra virar essa chave, cara? Então, cara, eu saio de um e sento no outro como se não tivesse andado no outro anteriormente e consigo curtir o fato de guiar e de sentir os problemas que cada um tem. A tocada é muito diferente, né? É diferente. Tudo diferente. Talvez porque seja tão diferente, você consegue se adaptar rápido. Eu consegui ser... Cara, eu liderei o campeonato até a metade do ano de 23 nas duas categorias. Né? Então eu consegui fazer essa mudança de chave aí que você falou, muito rápida. Mas o prazer é muito grande de guiar, então é difícil, porque cada um tem sua particularidade, né? O caminhão que é muito pesado, você ainda dirige de forma old school, né? Usa muito acelerador, muita contra-esterço. Aí você vai para o NASCAR Brasil, que é um carro quase como um Fórmula, né? Que tem muita precisão. Aí você vai para a NASCAR, para os Estados Unidos, que é diferente, né? Um oval, 35 carros, uma pista que a volta é 18 segundos, com um spotter falando, parecendo narrador de corrida de cavalo. Sabe assim, são dinâmicas tão diferentes que é difícil você dizer, cara, qual é o melhor? É a Ferrari, a Lamborghini ou a Porsche? Talvez seja mais fácil você dizer isso do que de tanta categoria diferente, entendeu? O Endurance é o maior desafio? Cara, o Endurance não sei se é o maior desafio, mas é o mais estratégico, né? É você segurar a velocidade sem perder, fazer com que do início ao fim você tenha um equilíbrio de velocidade para poder vencer. Então, assim, é um negócio muito mais conjunto, né? Entre mais pilotos, mais envolvimento do engenheiro, calculando stint a stint. Esse ano aqui você já participou de alguma prova de Daytona e quero saber também o que a gente pode esperar daqui para frente lá nos Estados Unidos. Esse ano eu fiz a abertura da corrida de Daytona, que não é correr especificamente em Daytona, é num circuito do lado, em New Smyrna, que tem uma semana antes de começar as 500 milhas de Daytona, tem a Speed Week, que é a semana inteira, corrida todos os dias. Então eu fiz lá nos Estados Unidos agora, em fevereiro, nessa abertura, fiz 2 etapas, e agora durante o ano eu tenho uma programação de fazer mais algumas etapas aí, encaixando com o calendário aqui das corridas da Truck e da NASCAR. Com um cara que liga realmente na tomada os grandes títulos que ele tem na Fórmula Truck, na Copa Truck, vice-campeonato da NASCAR Brasil e também campeão da Sul-Americana na Truck, Beto Monteiro. Beto, a gente falava de categorias norte-americanas e Le Mans. É um sonho, né? É um sonho fazer Le Mans e as 24 horas de Daytona. Eu acompanho sempre. Le Mans eu nunca fui, mas Daytona eu vou todo ano acompanhar de perto. E é fantástico, assim, fantástico. É uma experiência diferente, né? Diferente. E você hoje também é gestor de uma nova geração, sim, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Você cuida desse jovem piloto que quer, sim, alçar um voo um pouco mais alto? Sim, assim, eu tenho feito mais nos Estados Unidos, né? Eu tenho alguns pilotos lá na Road to Indy, né? No caminho para Indy já há alguns anos.
há mais de uns 6 anos, 6, 7 anos eu já venho cuidando de uns pilotos lá. Tem piloto também correndo já esse final de semana, coincide com o meu, eu não vou, mas o ano passado eu fiz uma conta que de fevereiro a agosto eu tenho ido 10 vezes para os Estados Unidos. Entre os pilotos do caminho para a Índia, esses pilotos estão fazendo a NASCAR. Então eu estou indo com esses pilotos aí, trabalhando para a gente poder ter uma representatividade maior, como a gente já teve, né? Você acompanhou a quantidade de gente na Indy. A gente está com a turma levando lá para poder fazer mais pilotos e mais vitórias para o Brasil, né? A gente poder trazer. Que legal, eu comentava aqui um pouco antes do break que na NASCAR, muitas vezes esses caras passam mais tempo fora de casa, aliás, muito mais tempo fora de casa, com 48 finais de semana. Mas a tua história não deve estar muito diferente também pelas multicategorias. Você consegue ter um final de semana para descansar ou aquele que era descansar, você leva um moleque para os Estados Unidos? Não, assim, eu faço essas viagens para os Estados Unidos, o que eu tenho para descansar, eu levo meus filhos para andar de kart. Entendeu? Então, kart esse que a gente falou de título aí, eu não posso deixar de falar, porque senão a turma do kart aí me cobra. Em 22 eu já estava parado de correr de kart, eu fiz o Campeonato Brasileiro de Kart e venci na categoria shifter. Então, dentre os títulos brasileiros aí, tem esse Brasileiro de Kart, que foi recentemente, né? Próximo. Você sabe que em 1989, 90, eu fiz uma pergunta para o Ayrton, né, na pista, né, sobre categorias, por onde tinha passado, o que achava legal e tal. Cara, ele falou uma coisa para mim muito interessante, que a categoria que ele correu, que ele mais se divertia e aprendia era o kart. Ainda é uma escola, né, Beto? Sem dúvida, sem dúvida. Diz que a dirigibilidade é velocidade. Se você comparar peso-potência e a reação que você tem que ter numa curva, na saída de curva, tomada, o kart é uma escola, né? Principalmente esse, né? O kart shifter, né? Esse que... Você troca a marcha, né? Isso, esse daí é, assim, é o mais forte, é o que... Você estando bem nele, é dali para baixo. Sabe, que eu acho, segundo o Rubinho fala, que dali é para Fórmula 1. Mas como eu nunca andei de Fórmula 1, eu falo dele, né, dele para baixo. Se você está bem nele fisicamente, porque ele exige fisicamente, todos os reflexos, tudo é muito dinâmico. Então, o kart até hoje é o que mais prepara. Você lembra de uma categoria, já que você falou de shifter, F200? Sim. Que corria Eduardo Homem de Melo. Sim, Esses lembro. caras chegaram a fazer uma preliminar da Fórmula 1 em Estoril, quando o Tamas cuidava do GP Brasil de Fórmula 1 e do GP de Portugal. Era um grupo o Otávio Mesquita era um dos pilotos que ia lá para passear com o capacete na mão, outros grandes amigos foram para lá, mas Eduardo Homem de Melo foi campeão várias vezes com F200 e diz que, cara, que era uma encrenca aquilo, aquela era eu andei Você chegou a andar na F200? Não naquela época. Era muito moleque, não dava. Não naquela época, mas recentemente, alguns anos atrás, ainda tinha umas corridas dela na Aldeia da Serra, eu acabei como convidado, fiz algumas. Cara, muito legal. Difícil. O que você fala hoje, Beto, já que a gente está falando dessa nova geração indo para fora, qual que pode ser o sonho desse menino? Qual que é o primeiro passo para ele para entrar no universo do automobilismo? É o kart aqui, é ir para fora, porque eu sei que o kart no Brasil também é muito caro. Para você fazer uma etapa, uma temporada, assim, com motor, com preparador, é muito caro. Qual que é o caminho que você dá para esse moleque trilhar? Eu já acho que... E eu acho assim, para falar um caminho certo, eu acho que o moleque quando faz 14 anos, 13 para 14 anos, já tem que andar de shifter. Porque esse já vai preparar você para sentar em qualquer carro. Ou seja, ele é mais completo. Ele é mais completo. Para você fazer a transição. Ele vai lhe ajudar muito mais fácil fazer a transição do carro pro carro. Porque hoje está tudo muito mais dinâmico, né? Mas a Fórmula 4 aqui, né, é uma base boa, mas depois dela você tem que sair. Não dá para você ficar... Ou você resolve ficar aqui no Brasil para se profissionalizar aqui dentro. Mas na hora que você tem condições técnicas e financeiras de sair, não importa se é para a Europa ou para os Estados Unidos, você sai logo de cara. E para o brasileiro é um desafio muito maior do que ser, por exemplo, um europeu, né? Exato, sem dúvida. Toda essa logística, toda essa trilha, ela é muito mais árdua, né? Uma vez também escutei do Nelson isso, do Piquet, falando que o brasileiro naquela época, né? Ele se dava melhor lá fora na Inglaterra,
porque ele ia para lá só com isso na cabeça. Não tinha outra coisa, não tinha o amigo, não tinha a festinha, não tinha o clube, a cabeça dele era só para isso. Exato, eu corri... E com pouco dinheiro, né? Eu corri de Fórmula 3 na Itália, eu morei lá. Eu não tinha celular, então meu pensamento 24 horas era corrida. Hoje, você pode, assim, e para você passar de morar fora, com cultura diferente, com língua diferente, com pessoas diferentes do seu convívio e sem comunicação com seus amigos, porque antigamente não tinha essa facilidade de você pegar e fazer um FaceTime aqui e falar com todo mundo a qualquer hora, não tinha. Então, só continuava quem tinha muita vontade, né? E é um exemplo que eu falo muito assim, meus filhos, você vai pôr para correr? Cara, eles têm que provar que gosta como eu gosto, porque aí vai estar sujeito a passar pelas dificuldades que eu Senão não segue, Senão né? não segue. E hoje, a dificuldade maior talvez seja essa tecnologia, porque o moleque vai lá para fora, mas às vezes não consegue desconectar com o Brasil, com os amigos, que tem muito FaceTime, muito isso aqui. Então, desvirtua muito, assim, os moleques que vão hoje, como o Gabriel, como o Rafa Câmara, né, como foi o Drogovic, esses caras que chegaram lá, cara, eles passaram por uma dificuldade aí, porque eles têm o acesso a tudo isso e tiveram foco para seguir e não perder ele. Porque é muito fácil você perder o foco nessa trajetória aí até chegar no nível que eles estão. Beto, passa um pouquinho pra gente, a gente falou tão picado, mas eu queria entender qual que é o teu projeto para esse ano. Né? Como piloto e como empresário, como gestor, né? E coach dessa molecada aí. Qual que é de que maneira que você desenhou 2025? 2025, primeiro voltar a brigar pelo campeonato da Truck, né? Eu vou fazer, talvez não a temporada inteira, mas algumas corridas pontuais da NASCAR Brasil, que corre junto. Essas corridas da NASCAR dos Estados Unidos, essa da NASCAR dos Estados Unidos eu tenho alguns projetos aí que eu não posso divulgar agora, mas de coisa muito bacana a nível Brasil, assim, sabe? De categorias bacana lá, para eu mesmo correr. Eu não queria adiantar, mas já vou dar o spoiler. Eu vou ser um dos pilotos da NASCAR que o Beto vai levar agora para representar o Brasil nos Estados Unidos. Mas isso a gente deixa para depois. Fica para depois. Mas... e cuidar dos pilotos, né? Eu tenho o Nick Monteiro, o Kiko Porto, que eu fiquei muitos anos, que já está muito bem encaminhado como piloto profissional, piloto Toyota hoje oficial. O Nick Monteiro, que está aí, a gente está na transição dele já entrar na Indy Light, que esse ano a gente tem um projeto de colocar ele para fazer já algumas corridas. Monteiro é parente? Não, coincidente, todo mundo acha... Olha só, vai achar que é meu filho. Não, todo mundo acha que... Tanto que todo post que eu tenho que fazer junto com ele, tem que explicar. Não é meu filho, entendeu? Mas o Nick, que está fazendo a NASCAR Brasil, está fazendo a Indy Pro, que seria a Fórmula 3 dos Estados Unidos, que é uma que antecede a Indy Light, e esse ano já deve... Então, o projeto dele seguir, mas os pilotos que a gente está tentando firmar lá nos Estados Unidos com a NASCAR, que é uma pilotada nova, que está vindo da NASCAR Brasil, que está sendo formada, e a gente fazer essa transição deles, tirar os que têm de qualidade e com vontade de ir lá, que a NASCAR americana está cobrando isso. Piloto bom com qualidade para chegar na Cup. Então, meu projeto é brigar no campeonato onde eu estou, né? E tentar fazer o sucesso dessa pilotada que eu estou levando junto. Legal, Beto. E voltando um pouco agora no passado, quem foi a sua referência para ter essa primeira picada pelo vírus automobilismo? Tem aquele cara, foi Ayrton Senna, foi Nelson Piquet, foi o Dale Earnhardt. Quem foi esse cara? Teve um cara que se espelhou e tinha aquele como seu grande ídolo? Cara, primeiro foi meu pai, né? Meu pai sempre correu de carro, meu avô corria, né? Meu avô era um jornalista português que corria na Europa e aqui no Brasil. Então, assim, quando eu nasci... Uma parte foi do DNA. Exatamente. A primeira referência era meu pai, que era um cara de sucesso em competição no Nordeste. Então eu ia nas corridas desde pequeno, assim, desde que eu me entendo de gente, eu tô em boxe, em corrida, e vendo ele correr, e aquele negócio de saber que ele era bom, sabe, assim, e quando começar a ser até cobrado lá na região por ser filho dele, então foi a primeira referência. E logicamente depois veio Ayrton Senna pelo histórico e sucesso que teve, sempre foi o ídolo de referência, assim, no resto da carreira. Cara, de muitos. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se ele vai responder, porque sempre tem esse lado mais político, né? Quem são os caras a serem batidos esse ano? Aonde? Na Fórmula Truck. Na Copa Truck, né? Na Copa Truck.
Cara, a Copa Truck hoje tem um nível de pilotos assim incrível. Eu posso falar para você aqui 10 nomes, 8, 10 nomes. Não é mais aquela época de, por exemplo, na Stock, Chico Serra e Ingo Hoffmann, os dois brigando pelo campeonato. Não, porque se eu falar para você aqui o Giafone, o Leandro Totti, o Danilo Dirani, o Wellington Cirino, o Roberval Andrade, todo mundo na briga. Qualquer um que ganhar a corrida nesse final de semana não vai surpreender. Não vai ser surpresa nenhuma. André Marques, não vai ser surpresa nenhuma. Qualquer um desses que ganhar, eu falei 9, 10 nomes aqui, que se ganhar não vai ser surpresa. Então você vê o nível que tá, né? Na última corrida a gente teve 4 em 16 milésimos, os 4 primeiros na classificação. Então a competição tá num nível assim altíssimo, assim, porque tá trazendo todo mundo de experiência, né? Entrou agora a Bia Figueiredo, legal, também, que subiu para a categoria Pro, que também tá ali postulando sempre a ganhar a corrida. Então, 10 pilotos que se ganhar domingo que vem agora, não vai ser surpresa. Legal. Sabe? Então, assim, legal, entre esses 10, você estando entre eles, já tá bom demais. Tem 2, então, dessa turma que tem a minha torcida, porque já estiveram ou no Ligados na Tomada ou no Máquina da Pan, então. Beto Monteiro e Felipe Giafone, que é um grande brother, então. Então, a Jovem Pan tem a sua torcida, não entendi? Meu companheiro de equipe. O Felipe? Não, o Felipe tem uma parceria com a Volkswagen já há muito tempo. Já. Muito tempo. Já ele foi saiu, campeão pela Volkswagen. Ele saiu, foi Iveco, aí agora voltou de novo para a Volkswagen, a gente corre... Legal. Então vocês dois têm minha torcida. Beto, super obrigado por estar com a gente aqui. Agradecer também a André Amadeu, que é a assessora que deu essa ideia de pauta, que muitas vezes a gente precisa de uma ideia de pauta, de tanta coisa que esquece, mas ela é uma querida e trouxe você aqui, então eu tenho que agradecer vocês dois. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, Beto. Valeu, obrigado. Valeu, gente, obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.